Hormônios femininos e pílula anticoncepcional. Os hormônios femininos são substâncias químicas produzidas pelas glândulas do sistema endócrino ou por neurônios especializados. São importantes para o funcionamento do corpo feminino. As pílulas anticoncepcionais são comprimidos que contêm uma combinação de hormônios que inibe a ovulação e torna o muco cervical hostil ao espermatozoide. Ovário. Liberam óvulos e secretam dois hormônios: hormônio estrogênio, que controla o desenvolvimento das glândulas mamárias e do útero durante a puberdade. Estimula o desenvolvimento do revestimento uterino durante o ciclo menstrual. Outro hormônio é a progesterona, atuando no útero durante a gravidez para permitir que o embrião se instale e se desenvolva no útero. FSH e LH. O FSH e o LH participam do ciclo menstrual. Neste ciclo, haverá a formação do ovócito e a produção dos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, que preparam o útero para uma possível gravidez. Estrógeno. Determinar a distribuição de gordura no corpo. É capaz de diminuir o risco de desenvolver doença cardiovascular. Assim, aumenta a deposição de gordura nos quadris e reduz no abdômen. É responsável pelo controle da ovulação, estimula o desenvolvimento mamário, prepara o corpo feminino durante a gravidez, aumentando o tecido mamário, útero e vagina. O estrógeno também influencia o comportamento das mulheres e seu excesso, como no caso de mulheres que têm níveis maiores do hormônio, está relacionado com mulheres que sofrem mais de TPM durante o ciclo menstrual. É responsável pelo desenvolvimento sexual das meninas quando atingem a puberdade, está envolvido no metabolismo do osso e colesterol, regula a ingestão de alimentos, peso corporal, metabolismo da glicose e sensibilidade à insulina e protege as células nervosas. Progesterona. Ela ajuda a regular o ciclo, mas o principal trabalho é preparar o útero para a gravidez. Após ovular, a progesterona ajuda a engrossar o revestimento do útero em preparação para um ovo fertilizado. Se não houver ovo fertilizado, os níveis de progesterona caem novamente e a menstruação recomeça. Se um óvulo fertilizado se implanta na parede uterina, a progesterona ajuda a manter o revestimento uterino durante a gravidez. A progesterona é necessária para o desenvolvimento mamário e também para a amamentação. Ela é especialmente importante nos anos de idade fértil. Se uma mulher não tem suficiente progesterona, ela pode ter problemas para engravidar. Cada mês, após um de seus ovários liberar um ovo, os níveis de progesterona aumentam. A progesterona é secretada para prevenir as contrações uterinas que podem perturbar o embrião em crescimento. Pílula anticoncepcional. Recentemente, com o avanço científico, surgiram pílulas com hormônios bioidênticos. Os hormônios bioidênticos são substâncias que têm estrutura química e molecular igual aos dos sintetizados pelo organismo humano, produzidos em laboratório a partir de diversas matérias-primas, servem para desempenhar as funções desses hormônios, desde que o controle do ciclo menstrual e do metabolismo até o tratamento da menopausa e como anticoncepcional. O hormônio sintético é uma substância processada e manipulada em laboratório e pode gerar mais efeitos adversos que o hormônio natural ou bioidêntico. O anticoncepcional hormonal combinado oral é considerado um método de prevenção à gravidez muito eficiente. Seu índice de falha é de 0,1%. Dentre os diversos tipos de pílulas existentes, as mais receitadas são: pílula monofásica. A pílula monofásica possui em sua fórmula estrogênio e progesterona com a mesma dosagem. É o comprimido anticoncepcional mais conhecido pelas mulheres. Minipílula. A minipílula ou pílula sem estrogênio possui somente progesterona. É a pílula indicada para mulheres que estão amamentando e querem evitar uma nova gravidez. Pílula multifásica. A pílula multifásica tem combinação de hormônios com diferentes dosagens conforme a fase do ciclo reprodutivo. Essas pílulas causam menos efeitos adversos e são apresentadas em cores diferentes,
para diferenciar a dosagem e o ciclo. Em 2007, foi lançada no Brasil a pílula anticoncepcional que contém em sua fórmula drosperinona e etinilestradiol. Esta pílula melhora os sintomas físicos e emocionais relacionados às alterações hormonais, como acne, tensão pré-menstrual e inchaço. Anomalias geradas pela alta e baixa produção de hormônios ou pela ingestão de anticoncepcionais. Segundo pesquisas realizadas pela Universidade da Califórnia e pela Universidade de Medicina do Duke, após analisar cerca de 3.000 mulheres sobre efeito de anticoncepcionais, descobriu-se que em mulheres de idade mais avançada, ele causava a diminuição de estrogênio e desenvolvia vários problemas de vista. Dentre esses, o principal era o glaucoma, que é uma doença que danifica os nervos ópticos, gerando uma futura cegueira. Os sintomas causados pelos desequilíbrios hormonais são problemas de pele, mudanças de humor, quedas de cabelo, hemorragia menstrual, depressão, varizes e menstruações irregulares. Também favorece o aparecimento de doenças no fígado, como a cirrose e a hepatose, doenças de hipotireoidismo e hipertireoidismo. A pílula anticoncepcional ela também favorece o aparecimento de coágulos sanguíneos, gerando uma trombose. Este também pode se desenvolver na região encefálica, gerando um tipo de AVC. Além disso, ela desencadeia problemas cardiovasculares e desequilíbrios hormonais. Por conta do desequilíbrio de estrogênio, alguns sintomas que podem ocasionar é o aparecimento de miomas uterinas e cisto nos seios. Também pode causar o excesso de estresse devido aos outros desequilíbrios de hormônios. Cereais integrais. Alimentos integrais como aveia, pães e germes de trigo são ricos em vitamina E. Este tipo de vitamina participa diretamente na produção de hormônios sexuais, além de estar diretamente ligado ao apetite sexual de homens e mulheres. Além disso, alimentos integrais proporcionam maior sensação de saciedade quando comparados àqueles efeitos de farinha refinada. Isso porque as fibras desses cereais estimulam a produção dos hormônios, que provocam essa saturação, e assim ficam mais fácil controlar o gasto excessivo de peso. E não é só isso, eles também ajudam a regular a quantidade de açúcar no sangue, que fica bastante alta após uma refeição, atuando de forma similar à insulina e prevenindo a diabetes. A soja pode ser encontrada em diversos grãos e também no tofu, além de conter altas doses de isoflavona, que ajuda na regulação de hormônios como estrogênio. Ela é importante redutor das altas ondas de calor que acontecem em grande parte das mulheres que estão na menopausa. Diferente do que muita gente pensa, os alimentos não são apenas suporte para a manutenção de peso, eles também são grandes auxiliadores hormonais. Ter uma dieta equilibrada e cheia de alimentos para a menopausa é mais do que fundamental para que o organismo se mantenha em pleno funcionamento, principalmente nessa etapa da vida. Óleo de prímula e cafeína. Um estudo concluído recentemente demonstrou que mulheres que bebem 2 xícaras ou mais de café por dia podem sofrer alterações no níveis de estrogênio. A pesquisa concluiu, ainda que este aumento é mais significativo quando a ingestão da cafeína se dá por meio de chás e refrigerantes do que pelo café em si, o consumo dessa substância também está diretamente associado ao bom humor, podendo reduzir as chances de depressão e de propensão ao suicídio. Controle da ingestão dos anticoncepcionais. Para evitar a gravidez indesejada, deve-se tomar um comprimido de anticoncepcional todos os dias até o fim da cartela, sempre no mesmo horário. A maior parte dos anticoncepcionais trazem 21 comprimidos, mas também existem pílulas com 24 ou 28 comprimidos, que se diferenciam pela quantidade de hormônios que possuem, pelo tempo de pausa entre as cartelas e pela ocorrência ou não da menstruação. Como tomar o anticoncepcional injetável? Existem 2 tipos diferentes, o mensal e o trimestral. A injeção mensal deve ser aplicada pelo enfermeiro ou farmacêutico, preferencialmente no primeiro dia da menstruação, com tolerância de até 5 dias depois da descida da menstruação. Já as injeções trimestrais devem ser aplicadas até 7 dias depois da descida da menstruação, e as injeções seguintes devem ser aplicadas após 90 dias, não podendo haver atraso maior do que 5 dias para a garantia e eficácia da injeção.